A gente continua falando sobre essa tragédia em Petrópolis. Vamos conversar agora com o secretário nacional de Defesa Civil, o coronel Alexandre Lucas. Coronel, boa noite, muito bem-vindo aqui ao Expresso CNN. Mona Lisa falando, já peço desculpas porque atrasamos um tiquinho a conversa com o senhor, mas tivemos aí a entrevista com o governador Cláudio Castro, que concordou em falar com a gente a marcação e o sim vieram em cima da hora. O senhor me ouve bem, coronel? Ouço sim, então, ouço muito bem. Boa noite. Muito boa noite, muito obrigada por estar aqui. Coronel, vamos lá. A gente acabou de atualizar os números dessa tragédia e, como eu dizia agora há pouco, a previsão do tempo está apontando para uma situação muito delicada, né? Nas próximas horas, no fim de semana como um todo. Tanto que até o governador disse que pretendia deixar a cidade, mas vai passar, vai passar o fim de semana em Petrópolis. Eu gostaria de saber exatamente qual que é o plano de emergência ou o que está sendo feito nesse momento, além para evitar novos deslizamentos, para evitar que essa tragédia aumente, coronel. Bom, boa noite a todos. Em primeiro lugar, é difícil nesse momento você evitar os deslizamentos. O relevo e a conformação da cidade está vulnerável, o solo está encharcado e o ambiente está completamente vulnerável a novos deslizamentos a partir das chuvas. Então, nós precisamos atuar na exposição de pessoas a essa vulnerabilidade, a essas ameaças. E, logicamente, a Defesa Civil Municipal, a Prefeitura de Petrópolis tem feito um trabalho muito sério, muito comprometido com o monitoramento, tem acionado as suas sirenes com oportunidade, tem mandado os seus homens de defesa civil para retirar essas pessoas. Então, o momento agora não se dá para evitar deslizamentos, mas tem que se evitar a exposição de pessoas a essa ameaça. Sem dúvida, o senhor arrematou bem melhor aí na minha construção, lá não foi correta, não foi precisa, mas a gente conversando agora com o governador do Rio de Janeiro, ele dizia que se vier a sinalização da prefeitura e das autoridades como um todo, Defesa Civil, para retirada, com policiamento inclusive, com condução dessas pessoas, para tirar ali das casas, ele sim deliberará a favor disso. O senhor acha que é o caso, então, agora reformulando a pergunta, é o caso de tirar as pessoas que estão ainda nessas localidades mais vulneráveis, agora, sexta-feira à noite, às 8h10, ou amanhã, ou com a confirmação de temporais, mais uma vez aí na região toda, coronel, ou não? Não, claro, isso é uma atuação permanente. Eu observo isso, volto a dizer, a Prefeitura tem técnicos muito preparados, Petrópolis, pela recorrência dos desastres, ela tem uma defesa civil muito preparada, tem técnicos muito bem preparados e eles estão monitorando isso constantemente. Além disso, o Estado tem dado um apoio muito forte com o envio de geólogos, de engenheiros, de geotécnicos, e isso tem possibilidade uma vistoria e um monitoramento do terreno de forma muito séria. Claro que tem pessoas que elas não querem sair da sua casa porque a casa é um lugar sagrado de todos nós. Isso é natural. Agora, é claro que a partir do momento que o tempo vai passando, você começa com o que a gente chama de uso moderado de força. Você começa notificando, conversando, manda psicólogos, assistentes sociais, manda todo o tipo de ajuda para convencer essas pessoas e, logicamente, que chega um momento crítico que a Prefeitura vai saber que, possivelmente, você pode até ajuizar uma ação e, com uma ordem judicial, tirar essas pessoas à força. O que a gente não quer é mais nenhuma morte aqui em Petrópolis ou até no Brasil inteiro. Sem dúvida, concordo 100% com o senhor. Coronel, nosso comentarista no Rio de Janeiro, Leandro Rezende, também participa. Leandro?
Coronel, obrigado por estar conversando com a gente mais uma vez. Queria te perguntar a respeito de uma crítica que o governador Cláudio Castro sofreu nesses últimos dias, falou sobre isso agora há pouco para a gente aqui, que é de uma suposta demora em aceitar a ajuda de outros estados. O que ele nos explicou agora há pouco foi de que existe uma limitação para a atuação de militares no terreno de Petrópolis. O senhor esteve lá logo poucos dias depois da tragédia. Existe mesmo uma limitação, o número de militares que estão ajudando as pessoas a encontrar os corpos nesse momento deve ser reduzido? Não, ele não deve ser reduzido. Ele tem sido conduzido de uma forma técnica. É muito importante a gente esclarecer e eu agradeço essa oportunidade. Não é o número de pessoas que dita a velocidade ou a competência do resgate de corpos. É a técnica. Se colocar muitas pessoas, se colocar muitos, principalmente voluntários, e até mesmo bombeiros, pode prejudicar em vez de ajudar no resgate de corpos. Agora, eu não acredito que o governador demorou a aceitar ajuda de outros estados. O bombeiro do Rio de Janeiro é um bombeiro que tem o maior efetivo do Brasil, ele tem homens capacitados e, no momento certo, ele está aceitando essa ajuda em função do cansaço dos cães, do cansaço dos seus próprios bombeiros. Então, na minha visão e com a minha experiência de 18 anos, a condução do processo de resgate e de salvamento tem sido feito com muita técnica e com muita competência. Renata Agostini, chega também, Renata, por favor. Coronel, boa noite. Ainda sobre essa interlocução entre o governo local, e aí eu vou incluir aqui o município e o governo federal, para acelerar os esforços de auxílio. Nesse momento, até gostaria que o senhor nos dissesse se houve alguma atualização. Houve já o pedido e a liberação por parte do Ministério do Desenvolvimento Regional de pouco mais de 2 milhões para ações imediatas, emergenciais para Petrópolis. Há a sinalização do governo de que uma medida provisória autorizando o Ministério a liberar mais recursos virá em breve, para ajudar não só Petrópolis, mas as cidades atingidas. Porém, esse dinheiro só pode ser liberado caso o município faça a solicitação, como é praxe. Ocorre que eu até perguntei para o governador nesse momento. A informação que temos é que não chegaram novos pedidos ao Ministério do Desenvolvimento Regional. O governador falou, olha a situação em que estamos, o prefeito está quase sem dormir, não tem condição de preparar um plano. Como evitar a demora, uma vez que cabe ao município fazer esse plano, mas há uma série de demandas emergenciais ali, ou seja, como acelerar esse pedido de liberação, se é possível, e, claro, se houve alguma atualização nesse tipo de demanda. Olha, na minha opinião, não está tendo demora por parte do município. As solicitações emergenciais para as primeiras atuações, elas foram feitas em 24 horas. E nós liberamos o recurso em 24 horas. Agora, os demais recursos de restabelecimento e de reconstrução, às vezes precisam de uma análise técnica, de um projeto técnico mais acurado. E isso pode demorar, de acordo com a complexidade da intervenção, 1 ou 2 dias por parte dos seus técnicos. A Prefeitura escalou um grupo de técnicos para trabalhar com nossos técnicos na elaboração de planos de trabalho. A gente acredita que, a partir de amanhã, novos planos de trabalho vão ser apresentados e isso vai ser feito sucessivamente. É importante lembrar que, inclusive, obras de reconstrução não devem nem ser começadas agora, em função das chuvas. Então, não há uma necessidade, e a gente entende a cobrança da imprensa e da população, mas não há necessidade agora de uma liberação rápida de recursos de reconstrução. Precisa, sim, de recursos para a limpeza da cidade, para a limpeza dos canais, para o recolhimento do lixo, dos carros, e isso está sendo feito também, já foi feito, e a gente tem muita ajuda também. Mas perdoe insistir nesse ponto. A gente vê as imagens e a boa parte da cidade está embaixo da lama. A gente vê os relatos de familiares, eles mesmos ali engajados em tentar achar os seus entes que estão desaparecidos. Mais de 200 pessoas que estão desaparecidas. É o que nos leva à pergunta. Só 2 milhões de reais que foi solicitado, né? E a gente entende a burocracia, mas só 2 milhões de reais é o suficiente na velocidade que os moradores de Petrópolis necessitam?
A gente tem que entender que não são só 2 milhões de reais. Você tem o Exército com a sua engenharia, suas máquinas, concessionárias já disponibilizaram as suas máquinas também. O governo do estado mandou uma grande quantidade de apoio logístico para a cidade. Agora, como o salvamento, a primeira pergunta do salvamento, a gente tem que ter esse trabalho planejado. Por quê? Porque você precisa ter um local licenciado para jogar esse material, existe um trânsito para chegar a esse local e despejar esse material. O fluxo de máquinas dentro do centro de Petrópolis tem uma limitação para você não travar a mobilidade das pessoas. Então, tudo isso tem que ser planejado. A gente entende a reclamação da população, a gente entende a cobrança da imprensa, são legítimas, mas existe uma técnica e a gente tem que levar em conta outras variáveis que às vezes incomodam realmente a sociedade. Sim, Coronel, é um momento de pura ansiedade, né, por parte das pessoas, um momento de sofrimento também, por isso que a gente repassa, né, tudo que chega para as nossas equipes, tudo que chega na nossa apuração. É um momento difícil para todos, mas especialmente para quem está ali esperando notícias das pessoas que conviveu, que amou e que simplesmente não sabe onde elas estão. Sobre o número de desaparecidos, agora há pouquinho também, acho que até o senhor acompanhou parte da entrevista com o governador, ele dizia para a gente que, de acordo com os relatos que ele está recebendo, esses 213 desaparecidos não quer dizer que todos, é até horrível falar essa frase, mas é necessária, não significa que todos estão debaixo dos escombros. Há uma possibilidade de pessoas que possam ter saído e que ainda não voltaram. A gente consegue entender qual é o tamanho do desafio exato para as buscas e para a confirmação desses dados que são tão preciosos para essas famílias que estão atrás de informações, que estão desesperadas, né, atrás de informações? Essa é uma das questões mais complexas na gestão do desastre. Sim. É o apoio às pessoas enlutadas, ao apoio às pessoas que estão em busca dos seus entes queridos. Isso é uma das questões mais complexas. Nós tivemos reuniões hoje a respeito disso. É preciso aprimorar processos. A gente entende que, inclusive, o papel da imprensa de nos cobrar isso. Então, logicamente que nós estamos ainda nos 3 primeiros dias de um grande desastre, de magnitude muito complexa e, eventualmente, precisamos aperfeiçoar esses processos de acolhimento dessas pessoas. Então, a magnitude é muito grande, processos precisam ser aperfeiçoados, reconhecemos isso, estamos trabalhando nisso e o papel da imprensa é essa mesmo, de nos cobrar para que nós sejamos melhores. Eu pontuei, eu estou já encaminhando para o encerramento da entrevista, que eu sei que o senhor tem compromisso agora às 8h20. Eu perguntei sobre o alinhamento, né, das listas, então, sobre número de mortos, desaparecidos. Esse é o maior desafio agora, saber exatamente quais são os números precisos, ou é impossível ter essa precisão nesse momento diante do cenário? Esse cenário aí que, inclusive, ilustra a nossa entrevista. Esse monte de lama e a chuva que insiste em cair. A lista de desaparecidos, ela geralmente ela é obtida através da demanda de pessoas por seus entes queridos. Então, logicamente, que ela vai se consolidar a partir das demandas que as pessoas forem trazendo para o poder público. Eventualmente, e a gente sempre espera isso, a gente, dada a complexidade do desastre, a gente entende que uma das pessoas desaparecidas, por exemplo, esteja já no abrigo, que não conseguiu falar com o seu ente querido porque perdeu o celular no desastre. E aí a gente espera que essas pessoas estejam no abrigo. Agora, à medida do passar do tempo, essa lista vai se consolidando, à medida dos corpos vão aparecendo, ela vai diminuindo de desaparecido para óbito, e as pessoas vão sendo acolhidas, principalmente para o seu luto. Sim, Coronel. Bom, Coronel Alexandre Lucas, secretário nacional de Defesa Civil. Muito obrigada, Coronel, pela gentileza na sexta-feira à noite de vir aqui conversar com a gente, até esperar um pouquinho para a entrevista começar, mas os esclarecimentos são absolutamente urgentes e necessários. Boa noite ao senhor, bom trabalho e até uma próxima.
Boa noite. Obrigada, boa noite. Obrigada, Renata, e ao Leandro, que participaram comigo também dessa entrevista.